Boa tarde, quarto ano. E aí, meus amores, apostila em mãos. Vamos para a história, né? Vamos terminar começando para terminar essa apostila 4. Olha lá, nós vamos para a unidade 12 de história. Adeus Portugal, por que será que tem esse nome, essa unidade, hein? Nós vamos das páginas 89 até 93. Prestem atenção que são poucas páginas, poucos exercícios. Então, acabou de assistir a videoaula, já faça a atividade, já entregue para as professoras. Não deixa acumular atividade não, tá, pessoal? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Continuar estudando sobre a corte portuguesa no Brasil e o retorno de Dom João VI a Portugal. Eu vou falar muito disso nessa aula. Vocês têm que fazer a leitura das páginas 89 até 93. Vamos resolver exercícios juntos, páginas 92 e 93. Tarefa 1 e 2 das páginas 97 e 98. Ó, babinha de nenê essa aula, hein? Babinha de nenê. É terminar de ver a videoaula, fazer as atividades e já enviar, hein? Não deixa acumular. Primeiramente, nós separamos um videozinho para vocês que é um desenho. Gente, é uma graça esse videozinho, né? O nosso coordenador aí, ele garimpa umas coisas que só ele acha. E é perfeito isso aqui. Então, assistam ao vídeo para fazer um resuminho do que a gente falou até agora. Lisboa, 1807. Extra! Extra! Sejam os primeiros a ler as últimas! Napoleão dá 1 mês de prazo para o príncipe fechar os portos aos ingleses! Estás sabendo muito de política, ô papelista. O que é que tem nesse pasquim que estás a vender? Como posso saber se eu sou cego? Agora você vê! É o menino que lê pra ele. Milagre, como é que eu posso ler se eu sou analfabeto? Vai, some daqui. Não quero mais ver-te pela frente. E muito menos eu desejo ver-te! Portugal é intimado por Bonaparte a aderir ao bloqueio continental. O imperador francês quer a todo custo isolar a Inglaterra do restante da Europa. Ah, este corso é infernal. Em 10 anos passou de soldado a imperador. Não é uma besta como tu que vais ficar sargento até morrer. Esse é das gordotas, hein? Veio mais cedo hoje, Dom Araújo. Alteza, Napoleão exige o rompimento com a Inglaterra. Quer ainda a prisão dos ingleses residentes em Portugal e o confisco de seus bens. Acho que podemos aceitar as exigências de Napoleão. Podemos dizer ao embaixador que... Hein? Não é assim tão simples. Quero conversar primeiro com os outros ministros. Eu no Conselho de Estado. Justamente com as coisas mais urgentes é que não devemos agir com precipitação. Sua Alteza Real, Príncipe Regente! E os meus conselheiros comecem a aconselhar. Majestade, não podemos romper com os ingleses. Temos uma aliança de séculos. O prejuízo comercial seria enorme. Temos que resistir aos franceses. Resistir a Napoleão. A Europa inteira se rendeu às suas forças. Vossa Alteza conheceis bem o estado lastimável das nossas tropas. Não metem medo a ninguém. Se franceses e espanhóis nos atacam juntos, estamos lascados. Majestade, a solução pode estar num caminho até hoje nunca trilhado por outro monarca português ou por nenhum outro rei da história. Não pode ser pior do que este dilema. Diga lá, Dom Rodrigo, que caminho é este? Mudar a corte para o Brasil. Hein? Mudar para o Brasil? Para a nossa colônia americana? Quem? Nós, a Nossa Alteza Real? Vossa Alteza Real, Vossa Real Família e todo o governo. Estás a aconselhar uma fuga ao Dom Rodrigo? Uma mudança provisória de capital, Majestade. Portugal não é nem a melhor nem a mais essencial parte do Império Português e vive constantemente ameaçado por nações inimigas e pressionado pelas amigas.
O Império Português, que também chega até a África e a Ásia, pode ser governado de qualquer lugar nas colônias e assim ser mais integrado. Não é uma ideia nova, Alteza. O padre Vieira sonhou com a corte no Maranhão. Pombal chegou a preparar naus para a mudança. Não é um simples passeio, Dom Rodrigo. Temos que considerar os perigos de uma viagem marítima. Uma solução menos drástica, Alteza, seria enviar apenas vosso filho, o príncipe herdeiro, para o Brasil. Perde-se o reino, mas preserva-se a coroa e a dinastia. Palácio de Queluz. Acudam! Ai, que os demônios estão a me levar! Calma, minha mãe. É o Joãozinho, seu filhinho. Desde que a rainha Dona Maria I foi declarada incapaz de governar por problemas mentais, o príncipe Dom João é o regente. Ah, e quem são esses querubins? São as princesinhas, as infantas. Venham dar um beijo na avózinha. Hein? Olha lá os netinhos, hein? Dom Miguel e Dom Pedrinho. Ai, que lindos! Tomei uma decisão. Pedro não vai sem a família real. Ou vamos todos ou todos ficamos. Só não decidi ainda se vou ou se fico. No Palácio de Fontainebleau, em Paris, o causador de tudo, ou quase tudo, Napoleão. A coroa portuguesa continua me enrolando. Não me oferece prova alguma de lealdade. Tenho o exército mais temido da Europa na fronteira espanhola, pronto para invadir o território lusitano. Lá. Eles acham que estão me enganando? Eu queria invadir, ou melhor, entrar em Portugal como amigo. Mas já que eles me querem como inimigo, voilà. E agora, minha Santa Bárbara, o que Vossa Alteza vinha a fazer? Rejeita o bloqueio continental desse perverso gaulês ou confisca os bens dos ingleses? Vossa Alteza não decidiu se vai ou se fica. No que vai dar essa história? Ei, meu São Jerônimo. Muito legal, não é? Muito bonitinho. Então, esse vídeo, ele resume bem o que nós vimos e o que nós vamos ver agora. Esse aqui é o Pedrinho que vai nos ajudar nessa aula, pessoal. Eu lembro que tinha a Rainha Louca, também chamada de Dona Maria I Piedosa. Napoleão queria atacar Portugal e, por isso, toda a tropa do rei Dom João veio fugida para o Brasil. Mas tem outra coisa. Pessoal, nesse momento que Dom João veio com a corte portuguesa e ele veio junto com a Dona Maria I, ele ainda era príncipe, tá? Ele que mandava, porque a mãe dele já estava com alguns problemas psicológicos, de saúde, ele que mandava, mas ele ainda tinha o título de príncipe porque ela ainda era viva, tá? Olha lá, vamos entrar na apostila. Não vou ficar lendo muito, tá? Então, vocês vão fazer a leitura e eu vou explicar. Pessoal, a mineração e a vinda da família real portuguesa para o Brasil mudou muita coisa aqui para nós. Foi essencial. Veio para o Brasil, se instalou ali no Rio de Janeiro. E aí, só que será que o Brasil começou a se tornar independente de Portugal com essa vinda da família? Não, ele ainda dependia de Portugal. Quando que isso mudou, como e por quê? Vamos ver nessa aula. Tá vendo essa imagem aqui? É a coroação de Dom Pedro, do ponto de vista de Jean-Baptiste Debré, tá? Como ele imaginou que fosse, lá no século XIX. Cerimônia de reconhecimento de Dom Pedro, que se tornou o primeiro rei do Brasil quando o país obteve sua independência de Portugal. Gente, o termo rei, ele não foi usado muito aqui no Brasil. Porque o rei era Dom João, quando a Dona Maria I morreu. Ele era rei de Portugal, de Algarves, de algumas colônias e do Brasil. Quando Dom Pedro proclama a independência aqui, ó, ele se assume imperador. Qual que é a diferença, professora, rei e imperador? Depende muito do contexto histórico, da região, da ideologia do país. Quando Dom Pedro I proclamou a independência, ele se tornou imperador pela imensidão do nosso país, pelas várias etnias, né? Várias raças, várias línguas que já se falavam aqui, tá? Então, era um império, uma coisa enorme, né? Como ainda é o Brasil. Então, por isso que o Dom Pedro, ele foi imperador, o primeiro, né? Depois veio o filho dele, o segundo imperador, tá?
Brasil e Portugal em conflito. Também não vou ficar lendo, leitura é para vocês. Observem os traços aqui, ó, nas falas mais importantes do texto, o grifo. Em 1808, a coroa portuguesa chegou aqui no Brasil porque Napoleão Bonaparte, um ditador francês, queria dominar a Europa e ele estava querendo invadir Portugal. Dom João ou apoiava a França ou apoiava a Inglaterra. Ele não sabia para que lado ia, porque ele tinha muitos acordos comerciais com a Inglaterra também. Só que Napoleão falou, você concorda comigo, eu vou mandar bala e vou matar todo mundo e aquela coisa louca. O que ele fez? Saiu fugido para o Brasil. Quando ele veio a família real toda, né? E veio assim, os amigos do rei, a corte, algumas pessoas do governo dele, a família de segundo, terceiro grau, a corte portuguesa veio para o Brasil. E tipo assim, meio que abandonou Portugal lá. Eu tô indo, vocês que se viram aí. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele teve que mudar algumas coisas, porque o Brasil não comportava um rei, não comportava uma sede de governo. Então, o que ele fez? Abertura dos portos às nações amigas, início do governo diretamente da colônia e elevação da colônia à categoria de Reino Unido de Portugal, do Brasil e Algarves, em 1815. O que é isso aqui? O Brasil só podia vender para Portugal. Ele abriu, pode vender para todo mundo. Aí começou, basicamente, a economia brasileira. Ele começou a dirigir todo o reino dele, tanto Portugal quanto as outras colônias, diretamente aqui do Brasil. Nunca antes na história um governante saiu da metrópole para dirigir o seu reino, o seu império, da colônia. E aconteceu isso aqui. E essa elevação, ele deixou de ser colônia e virou reino, mas não adiantou muito não, viu, pessoal? Nós vamos ver aqui. Então, os portugueses que ficaram lá em Portugal, eles não estavam contentes com aquilo. Eles estavam vendo a colônia só subindo e Portugal, além de estar abandonado. Porque, pessoal, resumindo a história, Portugal vivia da colônia, principalmente do Brasil. Eles sugavam o Brasil. O Brasil foi colônia de exploração. De repente, seca a torneira, eles estavam vivendo do quê? Então, eles estavam muito bravos com isso. Os portugueses que viveram sob o domínio dos franceses e depois dos ingleses tornavam-se cada vez mais descontentes. Pessoal, porque a França invadiu Portugal e os ingleses lutaram para defender Portugal e a Europa. Os ingleses queriam defender a Europa não porque eles eram bonzinhos, tá? Porque eles não queriam que Napoleão Bonaparte ganhasse tudo sozinho. Então, Portugal, ele foi invadido pela França, depois os ingleses entraram e tomaram conta também. Então, os portugueses lá de Portugal estavam perdidos, tá? Em 1816, a Dona Maria I, mãe de Dom João, ela morre aqui no Brasil. Aí, Dom João vira rei. Até então, ele era príncipe regente, tá? Dona Maria I, pessoal, deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês. Ela chegou aqui no Brasil, a família real portuguesa chegou e não tinha assim um palácio para eles ficarem. Eles ocuparam alguns prédios que aqui existiam. Esse prédio aqui, é o Convento do Carmo. Então, os padres que estavam aqui, as freiras, os religiosos, eles saíram para dar lugar à família real. E a Dona Maria I, essa imagem aqui, ela morreu aqui. Dizem alguns livros, alguns textos, que ouviam-se os berros e gritos de loucura dela, das janelas do Convento do Carmo. Ai, que medo, né? Aí, olha aqui, pessoal, como era. E olha que ainda está lá, o Convento do Carmo, Ele foi erguido em 1619. Olha que prédio antigo, importantíssimo para a nossa história. Por muito tempo, era a maior edificação da cidade do Rio de Janeiro. Pensa, gente. Os carmelitas que moravam lá foram forçados a ceder seus aposentos para abrigar a rainha, a louca, que ali veio a falecer em 1816. Olha lá como é que está hoje.
pertencem hoje à Faculdade Cândido Mendes, que construiu ao lado uma torre envidraçada, olha aqui a torre, mas conserva a antiga fachada do prédio. Pelo amor de Deus, né? Que as pessoas conservem, cuidem dos nossos monumentos históricos. Isso aqui é história viva. Pelo amor de Deus, que eles tomem cuidado, não deixem pegar fogo igual o Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, né, gente? Vamos lá. Aqui fala novamente da invasão dos franceses e os ingleses lutando com os franceses. Então, sai o domínio francês e entra o domínio inglês em Portugal. Os portugueses não estavam gostando nada disso. Em 1820, reparem na data, eu estou chegando em 1822, na independência, ó, estou chegando, estou em 1820. Os portugueses, lá de Portugal, eles criaram um tipo de um conselho, uma assembleia. Eles juntaram algumas pessoas da sociedade portuguesa e juristas, né, pessoas ligadas ao direito, e montaram, ó, cortes, abriram cortes, para poder comandar o país, porque estava na mão de estrangeiro, e eles não estavam gostando daquilo. Claro que não. Inverteu o jogo, né, gente? O jogo virou. Eles sabem que quando uma nação é dominada por outro país, a nação sofre, não sobra nada para a nação. A riqueza daquele país vai tudo para a nação dominante. Então, eles não queriam isso. E eles começaram a solicitar a volta de Dom João. Ô, Dom João, pode voltar, meu filho, já deu. O Napoleão foi derrotado em 1816. O que você está fazendo aí ainda? Volta para cá, toma conta do seu país. Dom João, já imaginando que ele teria que ir embora e com medo que o Brasil caísse em mãos erradas, ele preparou Dom Pedro I. Ó, meu filho, eu estou indo embora, defender o nosso trono lá. Você vai ficar aqui e vai cuidar do Brasil. Então, ó, ele preparou Dom Pedro I, tá? Porque as leis que Portugal queria que o Brasil voltasse a ser colônia, que fechasse os portos, voltasse tudo para trás o que tinha conquistado. Então, Dom João e Dom Pedro, Dom João em Portugal e Dom Pedro aqui, eles tinham, né, eles eram amigos, pai e filho, então eles não iam brigar, eles iam entrar num acordo, tá? Vamos lá para a atividade? Leia atentamente o texto abaixo e, em seguida, faça o que se pede. A transformação. Restou a Dom João se concentrar na primeira de suas tarefas, executar mudanças no Brasil para construir nos trópicos o sonhado Império Americano no Brasil. Presta atenção, vamos falar de geografia aqui. Olha aqui a região dos trópicos, a região intertropical que nós vimos em geografia. Olha onde está o Brasil. Portugal, ele queria fazer um império americano. Como assim, professora? Império americano, Brasil, Portugal? América, pessoal, não é só os Estados Unidos. A América é toda essa faixa de terra. A América do Norte, Central e do Sul. Tudo isso aqui é continente americano, tá? Então, ele queria fazer um império aqui nessa região. Para isso, ele precisou abrir os portos, ele precisou fazer várias mudanças ali no governo para tornar o Brasil uma potência, tá? Nesse caso, as novidades começaram a aparecer num ritmo alucinante e teriam um grande impacto no futuro do país. Qual que era a primeira tarefa de Dom João aqui no Brasil? Era fazer mudanças no Brasil para construir um império americano de Portugal. Ele queria fazer um império americano de Portugal. Pensando no que a gente estudou, vamos citar 3 mudanças na colônia, a partir de 1808, quando a família real portuguesa chega aqui, 1808, né? Quais foram as mudanças? Abertura dos portos a nações, mudança da sede do governo português para o Brasil, a elevação de colônia à categoria de Reino Unido, de Portugal e Algarves. Algarve, gente, é uma região de Portugal, uma região ao sul de Portugal. Era considerada parte do reino na época, tá? Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de reino. Podemos dizer que esse fato acabou com a relação de dependência de Portugal? Vamos justificar. Dom João veio para cá, era inconcebível um rei viver numa colônia. Então, ele foi lá e elevou, né, a categoria do Brasil para reino. Mas o que mudou? O Brasil tornou-se independente depois disso?
Não, né? Lembra que eu comentei em outras aulas? Houve muita luta, muitas revoltas, muitos levantes, até chegar na data de 7 de setembro de 1822, né? Por enquanto, ele ainda está dependente de Portugal, tá? O Brasil se tornou parte do reino, mas não se tornou independente. Ele ainda estava vinculado a Portugal, porque fazia parte do Império Português. A partir de 1822, os portugueses que estavam descontentes com a situação de Portugal revoltaram-se. Expulsaram os ingleses e elegeram as cortes para que fizessem novas leis. Lembra que eles se reuniram para fazer novas leis? Por que o português estava descontente? Porque o jogo virou, professora. Porque agora eles estavam passando o que a gente passou, nós e as colônias, que eles só exploravam, só sugavam, né? Até pouco tempo atrás. Só sugavam as colônias. Eles estavam descontentes porque desde a mudança de Dom João para o Brasil e a ocupação de Portugal por franceses e ingleses, ocorreu o enfraquecimento do comércio e da agricultura. Ué, não era bom fazer isso com os outros? Então, quais decisões as cortes portuguesas tomaram? Elas decidiram que o Brasil tinha que voltar a ser colônia. Elas exigiam que os portos fossem fechados, que o Brasil só poderia comercializar com Portugal. É tipo assim, ó, você vai ser só meu amigo, você não vai ser amigo da Aline do quarto D, não. Faltou bater o pezinho, né, gente? Que exigências fizeram em relação a Dom João VI, né? Já rei, em 1820 ele já era rei, porque a Dona Maria já tinha morrido. Eles exigiram que Dom João voltasse a Portugal, tá? Esse vídeo aqui, pessoal, vai ser disponibilizado no final da aula, que é tipo assim, uma continuação daquele primeiro vídeo. Como no nosso tempo aqui na TV não dá, vocês vão assistir como parte da tarefa, tá bom? A gente viu hoje que Dom João ficou sofrendo pressão de Portugal para voltar e resolver a bagunça que estava lá em Lisboa. Mas com medo de o Brasil ser tomado por brasileiros, Dom João também era outro, né? Porque ele não queria deixar o Brasil para brasileiros. Nomeou seu filho mais velho, Dom Pedro I, tá? E quando eu falo de Dom Pedro, Dom João, estou falando de Dom Pedro I. Depois, mais para frente, a gente vai ver que apareceu Dom Pedro II, tá? Dom Pedro I era marido da admirável, da apaixonante Dona Leopoldina, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que eu não vejo a hora de falar dela, tá? Então, Dom Pedro se tornou príncipe regente e a Dona Maria I, chamada de louca, mas também chamada de a piedosa, por ser muito católica, responsável por uma mudança na educação aqui do Brasil, quando ela expulsa o Marquês de Pombal daqui para voltar à educação aos jesuítas. É uma longa história, a gente vai falando no decorrer das aulas, tá? Vamos lá para a tarefa? Gente, a tarefa é 1 e o 2. O 1, nós vamos assinalar a alternativa que apresenta corretamente as medidas tomadas por Dom João, príncipe regente de Portugal, assim que chegou ao Brasil. Ele chegou aqui em 1808 e ele teve que tomar algumas decisões. Falei muito na aula sobre isso. Quais decisões ele tomou? Vocês vão ler aqui, tá? E vão assinalar a correta. Não esqueçam da B. Olha a B pequenininha aqui. A B faz parte da tarefa. Você vai escolher uma das alternativas que está errada e vai explicar por que ela está errada. Por exemplo, eu escolho uma dessas aqui como certa. As outras vão sobrar como erradas. Eu vou escolher uma errada e vou explicar. Está errada por causa disso. Então, essa B, ó, no caderno. Olha o número 2. Essa aqui também é muito legal, presta atenção. Imagine que você está lá em Portugal, entre os anos de 1820, quando eles criaram as cortes, e 1822, até a independência do Brasil. Nesse meio de ano, você é um português que mora lá em Portugal. Você é um comerciante envolvido no processo das eleições das cortes e descontente com os benefícios dados a nós, colônia. Assumindo essa condição, quais dessas duas frases você escolheria para explicar sua posição e por quê?
Pessoal, tem duas frases ali. O que vocês vão fazer nesse exercício? Preste bastante atenção. Você é o português que está descontente com a situação. Né? O que nós vimos? Ah, tá dando um monte de privilégio para o Brasil, esquecendo da gente aqui. Olha, que história é essa? Está errado, vamos mudar isso. Né? Então, eles não estão contentes com isso. O lucro deles está indo para baixo. E aí tem duas frases aqui que vocês vão escolher para usar como argumento. Porque a gente pode ter a opinião que a gente quiser no mundo, pode defender o que a gente quiser, só que a gente tem que ter argumento para defender. Qual o argumento que você vai defender aqui? Vai usar para defender a ideia dos portugueses? Tá bom? Adorei esse exercício aqui, é muito bom. Olha só isso. Atividade 1, atividade 2 e tem um recado aqui do Pedrinho. Professora Adriana, não tem espaço na apostila para fazer a B. Posso fazer no caderno? Olha eu aqui, pessoal. Claro, Pedrinho, deve fazer no caderno o que não cabe na apostila. Sempre não cabe na apostila, no caderno, tá bom? Olha que legal. A aula de hoje acaba por aqui. Curtinha, tranquila. Gente, tem muita coisa para falar sobre isso. Eu quero falar sobre a Dona Maria II, porque essa Dona Maria I morreu. Nós tivemos a Maria II, que era filha de Dom Pedro. Eu vou falar conforme for aparecendo os anos e os fatos. É muita história para contar. É muita história, tá bom? Se a gente começar a falar de história aqui, a gente entra no 5º, no 6º ano e vai embora. Mas a gente vai conseguir falar um pouquinho. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus e um grande abraço.